Olá, povo! Vamos ler a Bíblia, um pouco da palavra do Senhor. Eu falei no vídeo passado, se você procurar ali no capítulo 6 de Atos, eu falei acerca da escolha dos 7. Eu te convido a você voltar um pouco no vídeo e vai assistir esse vídeo para a glória do Senhor. Diz assim o capítulo 8 de Atos: o Evangelho em Samaria. Eu falei lá, Filipe e Estevão que formaram um grande evangelista. E vamos falar hoje aqui nesse vídeo. Naqueles dias levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judeia e de Samaria. E uns homens piedosos sepultaram a Estevão, versículo 2, e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os entregava à prisão. Amados, nós falamos um pouco acerca de Estevão. E hoje vamos falar acerca de Filipe, glória a Deus. Filipe, ele foi escolhido a diácono, mas o trabalho dele, devido ao esforço que ele tinha, o desejo de fazer a obra do Senhor, Filipe foi além. Eu queria falar sobre isso hoje, além. Coloca no comentário no pé do vídeo se você está assistindo esse vídeo, se você está gostando do vídeo. Coloca um comentário, você que vai assistir, você faz um comentário aí, eu fico assistindo. Se você está vendo, dá o seu like, compartilha o vídeo, vamos falar rápido em nome de Jesus. Olha só o que o versículo fala, no capítulo 8, versículo 6. As multidão escutava unanimemente as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que operavam. Aleluia. Amado Filipe, ele alcançou a graça de Deus através da palavra. Agora, eles pensando que ia parar a igreja na morte de Estevão, apedrejado, a igreja, eles saíram dispersos e cada um deles ali em Samaria anunciava as boas novas de Jesus, a vinda de Jesus. Filipe estava tão cheio de Deus que as pessoas que estavam, o espírito maligno era liberto, os milagres estavam acontecendo, e chamou a atenção daquele povo para ouvir a palavra de Deus. Eu sempre falo aqui no canal, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. O canal Mensageiro do Rei é um canal de pregar a palavra, louvar. E Filipe caminhando e fazendo os sinais. Se você ler aí comigo, pega a sua Bíblia, é bom ler a palavra de Deus. Você vai ver que a partir do versículo 10, 9, havia ali um certo moço por nome de Simão. E Simão estava fazendo grandes sinais, aleluia. Simão estava fazendo os sinais ali. Só que os sinais que Simão fazia não comparava com os sinais que Filipe fazia, aleluia. Você já observou isso? Os sinais que Simão fazia nem se comparava com o que Filipe fazia. Por quê? Porque Filipe fazia pelo Espírito de Deus e Simão fazia pelas artes mágicas. E Simão, através daquela mágica, ele conseguiu atrair, desde o menor. Se você ver o versículo aí, eu não vou ler. Se você abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo 8, no versículo, a partir do versículo 10, você vai ver que Simão fazia muitos sinais. Só que os sinais que ele fazia não se comparava. E quando Filipe chega em Samaria, cheio do Espírito de Deus,
anunciando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não existe outro caminho a não ser por Ele. A Bíblia fala que o povo foi atraído pela palavra. O próprio Simão, se você ler a Bíblia, eu gosto que você lê a Bíblia. E coloca no comentário do pé do vídeo, é muito bom, aleluia. Aí então agora você veja bem que Filipe fazendo aquela grande obra, pessoas sendo libertas, pessoas sendo curadas, os enfermos ficavam curados para a glória do Senhor. O próprio Simão, ele viu aqueles sinais acontecer, e ele foi atraído por Deus, mas não foi convertido. Ele foi atraído pelos sinais. Eu vou ler um versículo aqui rapidinho aqui para você entender. Olha só o versículo 10 do capítulo 8, diz assim: ao qual todos atendia, desde o menor até o maior, dizendo: este é o poder de Deus que se chama grande. Olha a mente deles. Isso eram os ímpios, as pessoas que estavam atraídas por Simão. Eles o atendiam, por quê? Já desde muito tempo os vinham fazendo parecer com suas artes mágicas, aleluia. Com as artes mágicas, até hoje você que está aqui nesse vídeo, você vai ver que às vezes tem pessoas na praça pública, pessoas que atraem multidão de pessoas com mágica. Aleluia. E o povo fica ali abismado com aquelas mágicas, aquela mentira deles. Assim aconteceu lá no passado, lá no início da igreja. A perseguição da igreja começou ali, porque o povo não queria que crescia, mas quanto mais perseguia a igreja, mais o evangelho era divulgado ali em Samaria. Aí então agora vai Filipe pregando, fazendo a grande obra do Senhor. Simão é atraído e ele entra também no oba-oba, glória a Jesus. Ele entrou, mas ele não se converteu. Ele queria somente ver aquele sinal que estava acontecendo. O sinal que estava acontecendo. Há uma diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve. Aí então Filipe agora atrai um povo pelos sinais em que Deus fazia através dele. Simão começa a seguir ele. Só que Simão começa a seguir ele não convertido, mas convencido. E Jesus não quer isso. Jesus ele quer que nós se convertemos, lançamos as mãos dele, confiamos nele, acreditamos que ele é vivo, ele existe. Louvado seja o Senhor. E de repente, Simão começa a seguir ele, e começa a seguir ele de uma maneira tal que ele vai andando atrás de Filipe, mas não vendo os sinais, porque o povo não abandonou Simão. Agora começou a seguir a Filipe, que pregava o evangelho da verdade, a palavra de vida eterna. No versículo 16 do capítulo 2, sim, porque sobre nenhum deles havia ele descido ainda, mas somente tinha sido batizado em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos, eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão, olha só o versículo 18, quando Simão viu que pela imposição das mãos dos apóstolos se dava o Espírito Santo, o Espírito ofereceu-lhe dinheiro. Por isso que eu falei no meio do vídeo, ele não estava convertido, ele estava convencido. Olha o que a Bíblia fala, versículo 19, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo.
Ele levou uma pancada aqui, olha só. Mas disse-lhe, Pedro, vá, tua prata, disse Pedro, vá, tua prata consigo a perdição, pois cuidaste daquele adquirir com dinheiro os dons de Deus. Então, amado, os dons de Deus, eu vou parar já o vídeo por aqui, os dons de Deus não se ganha com dinheiro. Os dons de Deus se ganha pela pessoa se converter ao Evangelho, receber a palavra de Deus, crer no Senhor Jesus Cristo, buscar o Senhor, orar, jejuar e viver em retidão à palavra, com seriedade. O que Simão estava querendo fazer é porque ele enganava o povo e de repente o povo passou a seguir Filipe através da palavra de Deus, que se converteram, mas Simão não, ele queria comprar, pensando assim, eu vou comprar esse dom, porque se eu comprar o povo vai voltar a seguir de novo a mim, porque Simão ficou só. Eu vou parar por aqui. Se você se deseja no coração de eu voltar esse vídeo, aí você coloca nos sinais aí, que eu vou dar sequência depois para o vídeo não ficar grande. Eu estou preocupado que tem pessoas que às vezes vê o vídeo e para porque está grande. Então que Deus possa abençoar a sua vida. Se você sentir desejo no coração, bota aquela palavra, bota um comentário aí no vídeo, fala pessoalmente lá, viu? Quando a pessoa fala, aí não adianta, bota no pé do vídeo, assim, ó, continua naquela palavra que estou gostando. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.